Ok. Olá, bom dia! Bom dia, minha Hoje querida Lu. Feliz, ah, feliz, feliz de estar aqui e de ver você pessoalmente, cara a cara, certo? estou muito feliz, porque nós nos conhecemos já há um tempo, mas nós nunca conversamos dessa forma, né. É Então isso hoje mesmo. a Gladys vai conversar com a gente, ela é da Costa Rica, e ela tem uma história muito interessante de vida, ela é professora de português. E é uma história maravilhosa aqui para contar para nós e falar um pouquinho sobre a Costa Rica, sobre assim o ensino de português na Costa Rica, né? Então, Gladys, É. você estava comentando comigo como você começou com o português, né? Como o português apareceu na sua vida. Bom, primeiro que tudo, seja bom dia, seja boa tarde ou seja boa noite para quem for assistir ou para quem esteja assistindo a, a, a chamada, né? Bom, como a Lu disse, eu sou da Costa Rica, eu sou costarriquenha apaixonadíssima pelo Brasil, que porque lá pelo ano 1979, eu já estava quase para iniciar minha faculdade, eu já estava iniciando minha faculdade, e eu tinha experimentado o português num cursinho que uma professora, um clubinho que a professora de espanhol no colégio deu. Ela era casada com. O sobrenome dela era Pessoa, disso sim me lembro, o nome não. E era casada ou casou com, com um português, eu acho, porque ela é pessoa, ou era de ascendência portuguesa e o rapaz com quem ela casou era brasileiro. Então, naquela empolgação toda, e como motivar os estudantes para seguirem estudando e para dar ênfase, porque havia problemas em inglês e em francês que dava a, escola, a universidade, o colégio, então, ela criou esse outro curso, e também para reforçar as aulas de espanhol, que é onde começa, vamos dizer, a verdadeira história de por que muitas pessoas procuram estudar português, porque todo mundo acha, na sua grande maioria, que são igualzinhos, que são igualzinhos. E quando começam a fazer aulas, o pessoal se dá conta que podem ser parecidos, mas não são iguais. Eu sempre falo para meus estudantes que se eles pagam por cursos de português é porque não é espanhol. É como quando a gente paga por inglês, que não é o idioma nativo da gente, paga por francês, porque não é o idioma nativo da gente. Então, para começar, a gente tem que tirar todos esses estereótipos e ir. Bom, ao que ia. Nesse terceiro ano que eu fiz esse clubinho, eu fiquei apaixonada pela cadência e o ritmo do português, pela fala da professora e porque em alguma ocasião ela levou o seu marido para as aulas, acompanhou e ouvi-los falar entre eles era uma delícia. Mas eu não estava interessada em português. Eu estava estudando muito o que era francês e inglês, sendo um colégio público na Costa Rica desde há muito tempo. Nós somos um país pequenininho da América Central, não temos exército desde 1948, e o exército que o país gosta de promover e que a gente se orgulha de promover é que nossos exércitos são os alunos e os professores. Então, se dá muita ênfase à qualidade da educação. E sendo ainda educação pública, eu elogio, eu valorizo e eu ponho na palestra, certo? Essa qualidade, essa mística que há. Como tudo, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. E há muitas queixas atualmente também. Mas nessa época eu estudava muito francês e inglês, porque meu grande sonho era ser piloto comercial internacional. Eu queria saber muitos idiomas porque eu queria viajar. Eu venho de uma família que é humilde, certo? E ainda por cima, meu pai morreu, faleceu quando eu ia fazer 11 anos. Minha mãe ficou viúva aos 32 anos e tinha que tocar para frente três filhos pequenos. Então, tudo que fosse oportunidade de estudo teria que ser o que ela pudesse me dar, ou não nos dar, porque somos três, ou éramos três. Então, nesse momento, a única oportunidade de eu viajar ou fazer curso no exterior era uma bolsa.
não era minha prioridade, porque era muito difícil que se tornasse realidade pela realidade que eu já vivi. Mas sonhar não custa nada. E persistir também faz com que o sonho se torne realidade. Então, houve um ex-chefe de meu pai que ele me disse, Gladys, eu tenho um conhecido, nesse momento era a Companhia Aérea Nacional, LACSA, na LACSA, e eu posso contatar para saber o que, é que se precisa para você ingressar a onde que pode fazer essa carreira. Fomos a uma entrevista, e o senhor disse, Gladys, se você acabar seu ensino bom, o ensino médio nesse caso, vamos dizer, com 17, eu ia acabar com 16, 17 anos. Então, ele me disse, se você acabar esse ensino com matemática, física e inglês, eu vou tentar lhe ajudar para uma bolsa. Eu feliz. Resultado. Eu fiz tudo o meu esforço. Sempre fui muito estudiosa, sempre fui como se chama aqui? No Brasil, não me lembro como se diz, uma Caxias com as questões que eu Ah, é fazia. verdade. Então, eu queria ir. Resultado, eu era menor de idade. Para qualquer coisa, eu precisava da autorização da minha mãe. Eu disse, mamãe, eu vou me candidatar para uma bolsa. Não. Por quê? Porque acidentes há no céu. Os aviões se estrelam. Então, eu falei, e na Terra também. Na Terra também acontece. Mas aí acabou meu sonho. Eu Ah, era uma menina obediente e tudo. Mas tanto meus tios, ou seja, quando meu pai estava vivo, meu tio e essa pessoa amiga eram muito visionários e estava começando tudo, vamos dizer, todo esse movimento que tinha a ver com implementar a tecnologia. Então, a primeira coisa que eu me lembro foi que eu fui fazer um curso básico, básico, assim, vamos dizer, em questão de digitação de cartões para computadores, ou para programa de computação. E comecei a fazer, e aí todo mundo sugeria que eu fosse estudar informática ou computação. Comecei minha faculdade aí, e o primeiro semestre desisti, porque eu nunca tinha sido reprovada e perdi uma matéria. Eu fiquei frustrada, e eu disse, eu estudo o que eu quiser ou não estudo. Mas o que eu queria era aviação e não podia. Então, a gente foi fazer um teste de, vamos dizer, de oportunidades para saber em que era que eu podia estudar. E resultado, a primeira coisa que saiu foi educação, e eu disse, A segunda coisa que saiu foi direito, e a terceira, arquitetura. E eu dizia, como que eu vou estudar educação com esse monte de crianças e essa coisa assim? Então, não quero não. Direito era a profissão de meu tio, que era meu tutor, meu mentor. Amo e amarei por sempre seus ensinamentos. Mas eu disse, mais advogado não quero. Então, resolvi por arquitetura. E pronto. Então, me preparei para fazer uma bolsa, ou concorrer para uma bolsa de estudos, segundo eu, na França ou na Inglaterra. E lá foi, Gladys deixou papéis, deu entrada em tudo, o processo. E resultado, numa segunda-feira de março, eu estava varrendo a varanda da minha casa, quando na frente da minha casa estava um ponto de ônibus e havia uma menina amiga, filha do senhor mais bem acomodado, mais riquinho do bairro, que era uma pessoa simples, humilde, super prestativa. A menina grita, Gladys, Gladys, a Embaixada do Brasil oferece bolsas de estudo para lá, para arquitetura e não sei o quê. E de rua a rua, de calçada a calçada. Eu dizia, meu Deus, esta menina vai me matar de vergonha. Aí eu falei, Luísa, calma, vá para a universidade e a gente fala depois. Ela atravessou a rua, veio para minha casa, entrou como se ela tivesse confiança para entrar e foi procurar na lista telefônica o número da embaixada do Brasil. Encontrou, marcou, falou, e a moça disse: Bom, para concorrer a qualquer bolsa, você tem que aprender português. E onde que a gente aprende português? Ah, no Centro de Estudos Brasileiros.
igualmente deram o número, ela ligou, e por ela eu acabei ligando para minha mãe no trabalho, onde estava ela trabalhando, para que me desse permisso de tomar dinheiro da casa para me matricular. E essa segunda-feira, eu não sei, não me lembro se eram 6 ou 8 de março, de sei lá quantos, às 4 da tarde eu estava iniciando meu curso de português. Assim, na louca, vamos dizer. Olha E eu fiz só. curso de março até novembro. Só que em junho, eu imagino, porque agora a memória não dá para tanto, eu imagino que foi quando se fazia alguma comemoração. Eu não me lembro se faziam comemorações de festa junina, mas eu sei que sempre esse centro de estudos promocionava algum encontro com estudantes, professores e autoridades representativas do Brasil. E aí, nesse encontro, minha professora toca meu ombro e me diz: vem, que eu quero te apresentar. E me apresentou como diretor do centro de estudos e com mais outras pessoas. Aí ela disse: vê, ela é a menina que eu acho que é candidata. Aí eu disse: o que é isso? Aí o senhor me disse: você vai bem, não? Me dizem que você é muito aplicada, não sei o quê. Eu, beleza. Se você se esforçar, até que você poderia concorrer. Aí eu, sim, poderia, mas por aqui não estava. Chegou setembro, sim, se fazia um coquetel por causa da independência e voltamos a nos encontrar. Mas desta vez me apresentaram com o embaixador e mais um convidado recém-chegado de Brasília. Quem era o convidado? O secretário da Educação do Brasil. Então, quando me falaram, me disseram secretário, um secretário. Aí a professora, o secretário tem o poder de um ministro daqui da Costa Rica. Eu, oh. Aí, ou se a menina tem boas notas, aí ele perguntou, e você quer ir estudar no Brasil? Aí eu falei, eu não sei, porque até onde eu sabia e eu sei, as bolsas só cobriam o acesso e a permanência na universidade. O custo da moradia, da alimentação, tinha que correr por conta do estudante. Então, eu falei, no meu caso, eu não posso, minha família não pode. Aí ele perguntou, você já fez alguma gestão de bolsa com o seu governo? Eu fiz sim, porque eu quero ir para a Europa, onde há bolsas completas, davam tudo. Aí ele me disse, para onde você quer ir? Para Portugal? Não, eu quero ir para a Inglaterra ou para a França. Aí ele, e se eu oferecer a bolsa já garantida de que você vai para uma universidade do Brasil e faço uma carta para que a bolsa que você está pedindo se transforme em bolsa de manutenção, você vai? Aí eu falei, sonhar não custa nada. Se você dizer, já é um passo adiantado, mas eu não posso garantir que vão me dar a bolsa. Aí ele pediu que eu enviasse ou que levasse para o diretor do centro e logo ele para a embaixada, tudo que eu tinha apresentado no governo, Ministério das Relações Exteriores, que é o que mexe com tudo aqui na Costa Rica, para ele revisar, saber que estava faltando e fazer uma nota. Sinceramente, ele me disse, eu viajo na quarta-feira da próxima semana. Se você me apresentar tudo para a segunda, pode ser que eu faça. Na terça-feira, às 3 da tarde, eu tinha uma carta nas minhas mãos para apresentar ao ministro das Relações Exteriores, onde dizia que eu tinha garantido uma vaga numa universidade do Brasil, que era a questão que a Costa Rica me desse uma bolsa de manutenção. E o 21 de fevereiro de 1980, põe anos, verdade? Muitas pessoas não têm nascido nessa época, as que estão assistindo. Eu estava viajando para o Brasil. Sempre por protocolo, a gente teve que passar por todo o processo de entrevista, de consultoria de avaliações. Não havia CELPE-BRAS nesse momento, mas você não podia dizer vou e vou. Não, sim, tinha que passar a avaliação, ganhar o cursinho que a gente fazia e ter uma entrevista com alguém que vinha do Brasil. Resultado, veio outra pessoa, eu não me lembro se foi o mesmo senhor que veio ou alguém mais,
Eu acho que poderia ter sido até o senhor, porque eu me lembro que quando eu fui chamada, eu fui a primeira em ser chamada, porque eu era o primeiro para o médio. Então, quando chamaram, disseram, você tem oportunidade de escolher entre as 25 vagas que há. Você já tem definido o que quer estudar? Sim, arquitetura, só haviam 3 possibilidades. Mas carreiras haviam muitas. Quando eu entrei na sala, o senhor olha para mim e ai, meu Deus, se é uma menina, eu já tinha, estava em 17 para fazer 18, ou já tinha feito 18, eu acho, não sei. Aí eu olhei assim para ele e eu falei, já não vai me dar a bolsa. Ele disse que eu sou menina. Aí ele começou a me perguntar que por que eu contei a mesma história. Aí ele, de repente, me disse, bom, querida, eu tenho para lhe oferecer Rio de Janeiro, Belém do Pará e Recife. Qual você quer? Aí eu olhei e disse, você quer Rio? Foi o que me disse ele. Eu falei, olha, quando eu entrei, você disse que eu era uma menina, que se fosse sua filha, você não me deixava ir. Neste momento, eu quero lhe perguntar, se eu fosse sua filha, para onde você me diria que eu fosse? Aí ele olhou para mim, acho que você vai dar certo no Brasil. Aí ele me contou como era cada cidade, como é que eu podia fazer, e a decisão para os dois conjuntos, Recife. Por quê? Porque era uma cidade nem muito grande, nem muito pequena, não era das mais desenvolvidas, que acho que está dentre as que vão em desenvolvimento, tem se tornado um polo muito grande. Mas nesse momento, ele me disse: Rio de Janeiro absorve, engole você e perdemos você. E Belém está um pouco para trás. Então, a familiaridade, a preocupação das pessoas pelas pessoas estrangeiras, pelos estudantes, por você como menina, vai ser melhor estar em Recife. E ainda por cima, fala, se você passar este primeiro ano em Recife e não gostar, Gladys, aqui tem meu telefone e o contato. Você faz marcação DDD para cobrar, pede para minha secretária me passar e a gente coordena para que você viaje para Brasília e fique morando comigo e minha família. Eu gostaria muito que você fosse mais uma filha para mim. Eu tenho duas, você seria a terceira, e poderiam conviver muito bem e vocês aprenderem uma das outras. Quem ia rejeitar uma oferta dessas? Ninguém, é verdade. Eu, pelo menos, eu falei, bom, eu vou tentar. E lá foi Gladys para o Brasil. E fiquei os 5 anos de carreira em Recife. Agradeci eternamente o oferecimento do Senhor. Mas eu me dei bem. Eu me dei bem, o pessoal me recebeu muito Legal. bem. E quem fez que eu ficasse foi quando, nesse primeiro ano de universidade, você chega novo, novato, chega calouro, certo? E não sabe nada. E gringo para pior. Então, das matérias que você vai levando, há algumas que são tipo de humanidades, não? Que você tem que redigir e tem que pesquisar e tudo. Eu lembro que numa dessas, o professor ia chamando e, de repente, quando ele me chama, me diz, eu não sei como é que você está cursando universidade. Olha que prova é essa? Como é que você pode dizer que você é brasileira e não sabe nem escrever? Aí eu fiquei assim, parada, surpresa, e a turma toda atrás de mim gritou: a ela não, professor. Não, ela não. Aí ele falou: como que não? Não, não, você está sendo cruel, você está humilhando a menina. Ela é gringa. Ela é gringa. Aí eu parei, assim, eu chorava, mas Ah, era de sentimento, porque eu achava que eu sabia português. Eu tinha ganho uma bolsa. Eu estava aí. E a bolsa não era qualquer bolsa, era uma bolsa de arquitetura, uma das carreiras que são preferenciadas na média, né? Atrás, eu acho, de medicina, e não sei se agora direito, mas eu sabia que minha bolsa era uma bolsa que muito brasileiro pedia. E eu me sentia muito comprometida em não defraudar a confiança de quem tinha me dado a bolsa e muito menos aos meus colegas e os brasileirinhos que tinham ficado por fora. Então, quando ele disse isso, eu fiquei assim parada, estática. Aí ele disse para mim: por que você não falou que você era gringa?
Aí eu falei, eu não sabia que eu tinha que falar. Ele disse, não, é porque eu tenho ouvido você, você fala, então por que não escreve? Aí eu disse, será porque eu não pratiquei muito escrita? E eu não sei tantas bases gramaticais. Aí ele me disse, bom, menina, a prova está aqui. O problema é que você não sabe escrever. Aí vários deles se levantaram e me disseram, mas ela vai saber. E eu falei para ele, eu vou saber. Aí outro, três, quatro me disseram, minha mãe é professora, a outra tia, avô, não sei o quê. Aí, de repente, nessa semana, entre meus colegas se organizaram e vários pais. Eu ganhei muitas famílias, ganhei 50 famílias. E todo mundo ofereceu me ensinar português. Então, na seguinte aula, quando já eu sabia que eu ia estudar, eu cheguei para a professora e disse: juro, prometo, que daqui para o final de ano eu vou saber tanto português quanto o senhor. E quando eu voltar para minha casa, quando eu voltar para Costa Rica, eu vou ajudar meus colegas que quiserem vir para o Brasil a falar português e escrever bem português, porque não vão passar pelo que o senhor me fez passar. E aí surgiu Olha só que história! a decisão de ensinar, não de me tornar professora, de ensinar, de ajudar. Resultado: conforme vai passando o tempo, meus colegas pediam para eu ensinar espanhol. E eu disse, bom, quem com uma menina de 20 anos, 22 anos, se eu não tenho formação de professora, vou ensinar? Então, conforme eu ia desenvolvendo as aulas com as tias e com as familiares dos meus colegas, eu ia pegando dicas, ou seja, eu ia prestando atenção como elas me explicavam. Eu disse, se ela me explica assim, porque eu sou gringa, assim devo explicar eu para que sejam gringos para mim. Foi uma troca bonita, eu não me sentia assim como que eu devesse, sim, devia muito, grandemente, eu devia muito. Mas isso fez com que eu me amarrasse totalmente a Recife, a Pernambuco e ao Brasil. Que legal, Gladys. Então, quando eu É, voltei aqui na Costa Rica, eu sou arquiteta formada no Brasil, comecei a trabalhar como arquiteta. E pronto. E, de repente, aqui, como eu disse, há um convênio muito grande, há um convênio muito forte, cultural, econômico, de relacionamentos Brasil-Costa Rica. E Instituto, nós somos um país democrático, então muitas organizações internacionais de índole mundial, vamos dizer, uma sede da ONU, uma representação da sede da ONU, a maior representação que havia era uma representação, e existe ainda, da OEA, que são 33 países da Latinoamérica, enquanto a agricultura e agropecuária. Então, essa sede está situada dentro de um organismo que se chama Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola. Pois, resultado, apareceu um avisinho, assim, uma publicação de jornal que precisavam pessoal que falasse e escrevesse português, porque havia um congresso e via pessoal de vários países, incluso Brasil, e precisavam quem pudesse ajudar a traduzir, a corrigir e a transcrever a documentação. E lá vai Gladys. olha só. Então, eu trabalhava das 8 para as 4 como arquiteta, mas isso só acontecia uma ou duas vezes por ano, por uma semana, 15 dias. Então, esse período, quando eu fui selecionada, a gente trabalhava das 6 da noite às 2 da manhã. E às 8 pegava no batente de arquitetura, verdade? Porque eu trabalhava como uma instituição governamental para poder reembolsar ou retornar um pouco o que havia sido a ajuda econômica da minha bolsa. Aí eu encontrei quantidade de brasileiras, não precisamente professoras também não, senão que vinham casadas ou estavam casadas com costarriquenhos, ou que por ABC razão estavam na Costa Rica, a família tinha migrado, o que for. E foi um grupo lindo, foi uma experiência maravilhosa. Que história Bom, maravilhosa, Gladys. E hoje em dia que você trabalha com português, né, na Costa Rica, e muitas pessoas às vezes não sabem
que o português é uma língua que é ensinado em vários países da América Latina, né? Ok. E assim como em outros países também do mundo. Então, as pessoas na Costa Rica, elas procuram português assim, com quais objetivos? É, Como eu disse, nós somos um país aberto, é um país que sempre está na procura de melhorar, de desenvolver-se, de passar e deixar de ser país de via de desenvolvido. Ainda falta muito caminho, mas lá. Então, a partir dos anos 2000, mais ou menos, que entrou a parte de globalização e que muitas empresas vieram investir como centro de zonas francas, se instalaram empresas que são mundiais e que precisavam de mão de obra barata, certo? Seja no seu processo vamos dizer, de preparação de produtos, como de atendimento a seus clientes, certo? A outros níveis. Então, tanto faz que o pessoal estivesse aqui na China, na Índia, nos Estados Unidos, mas que dessem suporte, certo? Falando português para clientes que também poderiam estar só no Brasil ou em outras partes do mundo que tivessem capital, que tivessem pessoal que falava português. Aí foi quando aparecem aquele boom grande. Eu posso dizer que eu comecei a dar aulas de português em 1990, porque eu era professora, ou eu fui professora de arquitetura em uma universidade. E os meninos precisavam, os que já estavam para se formar, de ganhar créditos em uma língua estrangeira. Como eu disse da minha história, no colégio a gente aprende, no colégio, escola, colégio e até universidade a gente aprende inglês e outros idiomas que você vai pagando. Então, meus alunos disseram, professora, se você fala português, por que você não dá o curso de português para a gente? Nós todos já sabemos inglês e precisamos de ganhar créditos. Eu não vou pagar por um idioma que já sei. Não havia um programa de português. Pagar em outro instituto ia sair mais caro. Então, eles levaram essa inquietude deles para o reitor e para o coordenador de carreira. E o professor virou para mim e disse, aqui está o programa de inglês, você pode criar algo em português? E aí foi o chute inicial. Dei um curso, um quadrimestre, dei outro, e de repente me chamaram de institutos e me chamaram de escolinhas para fazer curso. E começou a minha vida de ensino de português. ai, Logicamente, como já falaram várias das meninas, a formação em letras no Brasil. Mas eu vinha formada em arquitetura. Não tinha nenhum conhecimento de pedagogia. Contudo, a bagagem que eu tinha recebido das pessoas que me ajudaram e os institutos onde eu comecei a trabalhar abriram essa possibilidade de eu ir fazendo cursos e me especializar. E assim foi. Eu tenho feito isso de 1990 até hoje. Por quê? Porque ao começo, para início de conversa, aqui na Costa Rica não há um acervo, vamos dizer, comercial, onde eu possa chegar e procurar material em português. Bibliografia, recursos, materiais, não há. Então, você tinha que se virar. E agora se chama material autêntico, né? Então, teve que criar, a gente teve que criar isso desde atrás. Só que, graças a Deus, apareceu a tecnologia, a tecnologia apareceu a foi tecnologia, maravilhosa apareceram. nesse sentido. Exatamente, exatamente. Nesse sentido, para mim, magnífico, certo? Sensacional. Então, a gente começa a pesquisar. E conforme a gente vai avançando, você vai vendo que começam a surgir outras instituições. Aqui na Costa Rica são 5 universidades estaduais. As 5 agora têm se preocupado e se preocupa e criou seus cursos. Há como 25, 30, 50 universidades privadas. Todas as universidades privadas também estão criando e já criaram, já têm trajetória de cursinhos de português. Por que é que Costa Rica estuda português? Porque é uma grande colônia brasileira, sim, mas
pelas zonas francas, pelas oportunidades laborais, o português é a terceira língua mais procurada no país. Olha que Costa Rica podemos dizer que é interessante. trilingüe. Podemos dizer que a Costa Rica é Sim, trilingüe, certo? A gente recebe essas bases no ensino, no jardim da escola, na escola, que vocês têm como ensino fundamental básico, no ensino médio ou colégio, como se chame, e na universidade. Eu, quando estive no Brasil, eu me lembro que eu não via pessoal estudando idiomas. O Brasil, eu sempre tenho dito, é Brasil, Brasil, Brasil. Nacional, nacional, nacional. A partir de 1990, eu acho que o Brasil se desperta, o pessoal cria consciência de que eles têm uma série de países, é o único país da América Latina que fala português. E com o Mercosul, aparece a necessidade de aprender em espanhol e de todos os países que os rodeiam o Brasil, aprender português. Esse, a Gladys, ela fez o meu curso também, né, é Gladys? Nós nos isso que eu queria conhecemos falar a assim, o curso respeito. de português. Então, Minha impressão no Brasil, talvez alguém tenha essa impressão ainda, não sei, de que a gente começou a aprender espanhol por conta do Mercosul, mas que ninguém aprendia português, né? E justamente não é verdade. E não é pode ser que a verdade, gente dê não. essa impressão também aos nossos amigos da América Latina que aprendem português e que tenham a impressão de que a gente não se interessa pelo espanhol, né? Mas, na verdade, a gente tem interesse também. E o ideal é isso, né, Gladys? Que a gente aprenda o espanhol e que vocês aprendam português e que a gente tenha uma integração melhor, não é? Vamos ver aí, Lu. O pessoal começa a aprender idiomas por crescimento pessoal, porque acha Sim, bonito, certo? Mas os anos, a globalização, o desenvolvimento, o crescimento tecnológico, as oportunidades científicas, tudo diz que temos que nos comunicar, que exatamente. internacionalmente, mundialmente, a gente como ser humano é um ser comunicativo por natureza, por essência. Olha, eu me lembro quando a gente fazia correspondência com outros países, com pessoas que nunca na sua vida você veria. Exatamente. A língua Olha, nos une, não é? exatamente. E uma das coisas que eu agradeço, porque quando eu estava no Brasil, eu só podia falar com minha mãe por carta. Uma carta demorava Olha, de 7 a 15 dias. E uma amiga aqui, uma ex-coleguinha de escola, deu de presente para a mamãe, durante os tempos que eu morei lá, uma ligação mensal, porque ela trabalhava na companhia telefônica do país e eles, como empregados, ganhavam esse benefício de 2 ligações internacionais por mês. Já depois aumentou, mas eu tive essa oportunidade. Quando eu falava com a mamãe, eu dizia, ai, mamãe, oxalá houvesse, oxalá houvesse uma forma de que a gente falasse pelo telefone e se visse. olha como nós temos hoje. Eu estou aqui no Brasil Exatamente. e a Gladys na Costa Rica. Olha que Exatamente. maravilha, né? Então, imagina quando eu sonhar, quando é que alguém pensa e desenvolve. Quando chegaram as redes sociais, vocês no Brasil tinham o Orkut. Eu É conheci o pessoal com o verdade. Orkut, certo? Todo mundo me dizia, Gladys, se conecta, vamos mandar um torpedo e não sei o quê. Eu procurava Orkut e não havia. Aqui não havia uma rede de Orkut. Então, quando se abriu o Facebook, ou que se abriu o Facebook lá no Brasil, e a gente entrou, olha, eu recuperei todos os meus colegas de universidade. E a gente tem esse grupo grande. Eu posso falar com o pessoal da minha universidade, que foram meus colegas, de amigos que agora estão no Brasil todo, no mundo todo, e com a pandemia ganhar, ou seja, a pandemia para mim vai doer, para mim foi muito rica em aproximação e em ganhar materiais, em ganhar preparação. Você foi uma delas. Antes da pandemia, eu já conhecia um pouquinho, acho que desse trabalho, né? E eu Já a fui, gente os eu já conhecia. fui procurando e fiz o curso de materiais, aquele outro que era de vocabulário, de turbinar as aulas. Então, Ah, meu eu sou Deus. seguidora da Luciana de tempos atrás. E este curso agora, esta jornada, este curso de ensino português P4 já,
Eu acho Uhum. uma maravilha, certo? Então, eu digo, eu sempre tenho sido muito curiosa. Eu gostava de fuçar procurando como lidar as aulas aos meus estudantes de melhor jeito, como ter exemplos mais ricos, como ter exemplos mais reais, como vivenciar a realidade do Brasil e dos outros países que falam português. Porque assim como você tem tinha aquela ideia de que não se interessavam em aprender português, Então, muitas pessoas, quando começam a estudar português, não sabem que há 9 países que falam português, ou que há territórios no mundo todo que falam português. Então, pois essa é. descoberta e esse contato permite, certo? Então, quando você faz esses encontros, eu não posso dizer que sou a Luciana, certo? Eu tenho tido ajuda de muitos, tenho me alimentado de muitos, tenho me profissionalizado com muitos outros professores que eu agradeço. A Andrea Gauí, com seu André, batente que vai estar aqui também. exatamente, por A isso que eu falo, Andréia, a Inês, a Vanessa exatamente. estão todas Aí, aqui com então, a por isso, gente. com todas elas, e veja que como é que a gente se conheceu? Através do seu Olha só, curso, através de olha outros só. cursos. Então, a rede que se abriu com a pandemia, meu Deus, eu agradeço tanto, porque mesmo a gente sofrendo internacionalmente, mundialmente, a perda de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas realidades, você ganhou. A gente ganhou. A gente se tornou tecnologicamente mais próximo. Mas Você pode, próximo. eu dou aula aqui na minha Costa Rica para uma universidade, mas também dou aula particular. E eu tenho alunos que estão na Argentina, eu tenho alunos que estão no Canadá. Olha, que maravilha. Então, posso ou não posso ser? Eu já contatei pessoas no México, pessoas no Haiti, ou pessoas. É incrível, do mesmo, estando no mesmo Brasil, o pessoal me diz: é verdade que você fala português? Sim, eu falo. Eu acho que falo, falei. Eu acho que falo. Então, Fala, Gladys faz um trabalho maravilhoso na Costa Rica e no mundo agora, né? Então, esse é o interesse do pessoal. Nós somos pequenininhos, mas nós vamos atrás. Eu não posso vamos. dizer que só minha universidade, eu trabalho com a Universidade Técnica Nacional, é uma universidade que adoro. Eu cheguei aí em 2010 e já vou 2023, vou fazer 13 anos. Todo mundo me diz, nós somos pequenos, muito pequenos em território. Então todo mundo diz, por que você viaja tanto para chegar ao seu trabalho? Porque eu estou convencida, eu amo a política, eu amo a visão e a missão que essa universidade tem. Assim como o Brasil é extenso em território, e vocês, como professoras, ou como empreendedoras, ou como empresárias, têm seu nicho, certo? Entre vocês, às vezes, eu vejo, porque às vezes não se conhecem, a gente acha que vocês se conhecem todos, Uhum, mas são milhares, milhares. Então, é quando a verdade. gente encontra esse grupo em cada seminário ou em cada curso, que vai fazendo uma rede, você diz, já são minha família. É Somos colegas verdade. de universidade. Somos todas Então, colegas isso é já. bom demais. É bom Exato. demais. Então, na universidade onde eu trabalho, ela atende a região norte, vamos dizer que é um pouco, vamos dizer, zona que chamam zona rural, mas é porque, igual que o Brasil, diz, era a zona norte, a zona central, às vezes ficou muito longe do centro administrativo, mas oportunidades têm que se criar, e há. Então, com pandemia, houve essa chance de chegar online a Punta Arenas, que é onde vocês vêm. Bom, Punta Olha Arenas que é uma base linda. onde nós temos essas belezas. Então, o português para essas regiões deve ser com um enfoque turístico, comercial. Hum, Então, o que eu falava, já não é português porque gosto de, ou porque acho lindo, ou romântico, sensual. Não, é porque agora me pagam, hum, mas eu sei português. Eu encontrei há uns tempos um aluno, bom, eu não sabia nem me lembrava que tinha sido aluno, mudou muito. hum. Eu ia subir no ônibus, ele me disse, passe, professora, tudo gentil. Eu subi e sentei, aí de repente eles chegam e dizem, posso sentar? Sim. Aí eu olhei ele e disse, eu fui sua professora? Eu perguntei, professora, você não lembra de mim? Não. Eu era um rapaz que chegava a aulas os sábados na UTN,
e ficava adormecido em aula. Eu falei, tá chatas eram minhas aulas? Ele, não, professora, eu ia porque você ensinava e eu gostava do jeito, mas eu saía às 6 da manhã e a aula começava às 8. Professora, eu não acabei o curso todo, a universidade tem 7 níveis, ele fez até o 5º nível. Professora, estou ganhando 480.000 colones a mais por saber português. Olha, Se eu acabar o curso, está faltando 2 níveis, eu vou ganhar mais um pouco. que maravilha. Atualmente, com a migração, vamos dizer, de venezuelanos, com a migração de nicaragüenses que nós temos, eles estão fazendo cursos de português aqui na Costa Rica, precisamente porque as oportunidades de trabalhar são melhores. Olha a importância que a gente tem que ter consciência da importância do português também no mundo, assim como a importância do espanhol. O espanhol é muito importante, né? Se todos pudessem estudar espanhol, seria maravilhoso. É uma língua que tem crescido muito, mas o português tem a sua importância. Tem bastante, ou seja, aqui nós, por isso que não sei se você conhece, não sei se posso falar, mas eu não sei se você conhece outro professor que tem tido muito boom, Felipe Brazuca. Ah, É, sim, ok, eu conheço o canal resultado. dele, é um canal muito Exatamente. interessante. Resultado, É, em 2017, ele me escreve via WhatsApp, porque eu estava ele seguindo tem e um eu canal pegava também. muito bom para falantes de Exatamente. espanhol, né? Aí É ele me disse, verdade. Gladys, eu vou dar uma passadinha por eu preciso olhar Uhum. estudantes. Você acha que pode reunir alguns dos seus estudantes e possamos nos encontrar? Eu falei, sim, onde? Qualquer centro comercial, qualquer local assim, porque podemos comer, bater um papinho, ok, tudo bem. Aí eu falei, Felipe, eu acho que seria bom aproveitar e chamar as turmas da universidade. Eu tenho aulas segundas, quartas, mas há aulas terças, quintas e há aulas no sábado. A Gladys os sábados. Quantas turmas seriam? Aí eu falei, vamos ser ao redor. Quantas pessoas seriam? Aí eu falei, bom, vão ser ao redor de 150 pessoas. Quê? 150 pessoas estudando Olha português? só, Eu, sim, nós temos ao redor de 150 pessoas nessa universidade. E a gente se reuniu, ele me dizia, que onde vai caber legal. tanta gente? Eu falei, Uhum. eu me encarrego de encontrar o lugar. Eu pedi um dos auditórios da universidade, me habilitaram o auditório, das 10 da manhã à 1 da tarde, a gente passou um momento maravilhoso, trocando, curtindo, falando e corrigindo, aprendendo português. Que Ele já, legal. ele já tem visitado 3, 4 vezes, 3 vezes, eu acho, a Costa Rica, já não Olha, comigo, mas já independentemente com seu grupo de estudantes que fazem aqui. Do mesmo jeito que a professora Márcia Macedo, vamos Márcia dizer. Macedo também, eu sigo a Márcia Exatamente. também. Exatamente. É, Então, ela tem seu curso, ou seja, há muita chance de cursos. muitas Você é coisas, é. nossa fonte de formação. Você é nossa fonte de alimentação de como criar, assim como está outra, vamos dizer, café de Cada prosa, um faz a sua, né? Cada um tipo, faz a sua papo de prosa, parte. tá bem? Então, há muitas, ou seja, eu não posso nomear todas, porque não era disso que a É, gente falava. É por que Costa Rica absorve tanto português? Porque oportunidades há, igual a muitas academias, muitos institutos, muitas escolas, muitas universidades, como eu disse, que oferecem o português. Eu é posso isso dizer que aí. Uhum. para benefício da gente, a minha Uhum. universidade é a que menos valor, vamos dizer, que menos, o valor do curso mensalmente, ou trimestralmente, ou bimestralmente, é menor. E o programa é extenso. Eu estou feliz porque o ano passado, em outubro, eu assisti a um seminário propiciado, promovido, patrocinado pelo Centro de Estudos Brasileiros. E veio o professor, ai, agora eu esqueci, bom, ele esteve dentro dos professores que coordenam as guias para o ensino de português em países de língua hispana, para países de línguas orientais, e que também tem as guias para a grade de avaliação do CELPE-BRAS. E eu falei diretamente com ele, e ele me disse, Gladys, está ótimo o programa. E eu disse, meu interesse pessoal é que, oxalá, a universidade conseguisse se tornar um posto aplicador do CELPE-BRAS.
Na Costa Rica, o CELPE-BRAS é aplicado unicamente no Centro de Estudos Brasileiros. A Uhum. Universidade da Costa Rica, que é a universidade mais antiga, a universidade base, também tem essa oportunidade. Mas todo mundo, por se chamar Centro de Estudos Brasileiro, vai para lá, verdade? Eu mesma, com a palestra que deu a Juliana, A eu, Juliana, é? exatamente, eu me identifiquei muito. Por quê? Porque eu fui estudante convênio, eu apresentei várias provinhas, não era um CELPE-BRAS, e fiz. Há alguns anos atrás, ou há alguns anos, sim, há alguns anos, não me lembro, 10, 9, 10, eu também fiz CELPE, eu não CELPE, fiz uma entrevista porque me candidatei a uma vaga e queria, fiquei na terna de escolha de 3, certo? E me parabenizaram pelo português. Mas Ai. eu disse, se eu quero que meus alunos prestem o CELPE-BRAS, por quê? Porque as empresas pedem um B2, um B1, Uhum. um C1. E como é que a gente mede isso? Como é que Bom, está o marco comum, exatamente? está o quadro comum europeu, tá certo. Mas as guias, e falando com este professor, ai, meu Deus, perdão, porque não me lembro o nome, está, eu sei que está aqui preso. Ele disse, nós fizemos a guia equivalendo. Já nós sabemos, como a Juliana falou, o A1 e A2 não se certifica porque são níveis básicos. O quadro comum europeu sim dá ou diz que é o que a gente deve fazer. Certificação própria para que valha para trabalho é B1, B2, C1, C2, ou o avançado, certo? Que é o que se reconhece. Eu posso dizer que neste ano eu disse, vou fazer o CELPE-BRAS. E todo mundo, como que você vai fazer CELPE-BRAS? Por que você vai fazer CELPE-BRAS? Porque eu quero poder motivar a qualquer estudante que, se ele quer garantir que pode ser escolhido como o candidato ideal, ele deve falar português bem. O E, exemplo, né? Você dá o exemplo para o aluno. exatamente. E não passar pelo que eu passei. Você não sabe escrever. Não. Eu disse, eu vou demonstrar. Eu falei com a Camila Uhum. Button e o Fernando Pedretti, fiz com eles o cursinho, assim como segui as publicações da Juliana. Sim, a Eu, Juliana tem um curso maravilhoso. exatamente, vários. E assim como você diz, assim na Costa Rica, um centro de estudos brasileiros, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, agora há muita chance de português É isso dentro dos aí. países hispanos. Então, eu me preparei e eu dizia para ele, Uhum. morro de medo. E Mas deu ele, tudo certo. claro que deu certo, se não Deu desse tudo certo, eu estava certo. aqui. É. Eu, Parabéns, eu tirei Gladys. o avançado superior, né? Então, Olha, parabéns, eu estou parabéns. feliz. Então, agora, com propriedade, eu posso chegar e dizer a meus estudantes, eu já motivo, nós já Sim. trabalhamos com recursos do acervo que há na internet do CELPE-BRAS para motivar o pessoal que sim, tem que se fazer o curso. Em qualquer parte do mundo, você quer fazer o curso de quer aprender português porque é uma melhor oportunidade laboral, faça-o. Porque é por crescimento pessoal, faça-o. Porque é um sonho de juventude, faça-o. Atualmente, na Costa Rica, não é só por trabalho. A pessoa da terceira idade, que já são aposentados, olha, eu já tenho meus filhos casados, né? Eu quero aprender português porque eu ouço, eu sigo as novelas, eu vejo filmes, eu Olha só. ouço músicas. Então, o mercado do português na Costa Rica não se limita a uma só. As escolas de ensino básico estão com programa de português para as criancinhas. Olha que A interessante. universidade onde eu estou, Quanta possibilidade para os professores também, né? exatamente. Então, há muito de onde fazer. O que vocês falavam, o que tem se falado, não necessariamente ser nativo do Brasil, nativo por aí Sim, falante, diz que só eles podem dar. Eu sou uma mostra, a professora Lina, que falou já em Lina, e outra, outros exemplos, inclusive no exatamente, canal da Inês, ela, a Andrea, também entrevistam outras pessoas de outros lugares exatamente. que são professores de português, né? Então, O importante é e que a gente se prepare para isso. exatamente. Então, vamos dizer, Exatamente. eu agora há pouco tempo falei com a professora Silvia Coneglian,
na universidade no Sul, não sei se é de Santa Catarina ou de Rio Grande do Sul, e eu perguntar para ela, haverá algum curso online que me possa dar o título de professora? Porque toda a preparação acadêmica eu já tenho, Sim. já levei Então, cursos. Então, eu só preciso fazer algumas para ter esse certificado maravilhoso, porque também amo certificados, certo? Saber que você tem aquele nome. Eu sei que sou professora, já me tinha dito um teste e eu não quis prestar atenção. Eu isso. descobri minha vocação. Eu sou apaixonada, eu amei viver lá. Eu vivi no Brasil 5, 7 anos, certo? E Sim. ainda agora, eu, graças a Deus, mantenho, eu sigo, eu promovo, eu ensino a vivência que eu tive com situações reais. Recursos na internet há muitos, mas você precisa, quem quiser aprender bem, precisa de um professor atrás. Não talvez o dia todo, todos os dias, porque não Mas é há, sempre bom, né? mas que você saiba que tem. Eu espero, Lu, ter cumprido as expectativas. Se ficou algo por fora, Claro, maravilhoso. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu sei que todo mundo amou também. E vou pedir para as pessoas deixarem o like, que eu acabei não pedindo, né? Deixar o like aqui para nós. E Gladys, muito, você é sempre muito bem-vinda no meu nada. canal, né? Nas Você jornadas, nas revisa próximas jornadas. o que você precisar, que a gente acerte, acerta. E tenha certeza, eu garanto. Eu seguirei atrás das suas publicações, de seus projetos, de seus novos cursos, das suas atualizações. E convido a todos, assim como se diz, pondo a mão no fogo, certo? Oh, Gladys. Vocês vão ganhar o investimento. Nem é caro, mas é rico, é muito rico. As, os resultados você vai vendo logo no desenvolvimento de suas aulas como aluna e de suas aulas como professora, pondo em prática o que você aprende. Lu, Grande amei, beijo, Gladys. Grande amei. beijo. E Um tem sido uma abraço aí para jornada todo mundo maravilhosa. da Costa Rica. Eu espero todos vocês, espero está isso, e também estão os vulcões, Ah, nossa vegetação, nossa flora, nossa fauna. Nós somos considerados um país ambiental. Trabalhamos e praticamos isso, tomar conta do meio ambiente. Então, isso. sejam bem-vindos quantas vezes quiserem. E também aqui a outra professora que também pode ajudar vocês a estudar e aprender português. Garanto que vamos nos divertir muito, isso sim. Eu sou assim, acelerada, dinâmica, energética, como me vem. Beijo, Então, Lu. um beijo. Nos vemos então no próximo vídeo. Tenha certeza disso e a gente seguirá com seus vídeos. A gente se vê aí ou ouve por aí. Beijo para todos, boa sorte. Tchau. Sucesso.